noite, querida igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor sejam presentes no nosso coração. Bênção é estarmos de volta à casa do Senhor depois de um período de férias, de descanso com a família. Mas aqui estamos nós. Saudade da igreja, saudade dos irmãos. E graças a Deus por esse momento de reencontro. Amém? Quero convidar a igreja, abramos nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11, versículos 17 a 46. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos 17 a 46. Palavra do Senhor que diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida nesse momento, e nós pedimos a direção do Santo Espírito para nos conduzir nesse momento de pregação da tua palavra, disposição das Sagradas Escrituras, que o Senhor nos dê a capacidade de nos mantermos fiéis à sã doutrina
e que o seu Espírito Santo possa falar de maneira abrangente ao coração de cada pessoa que aqui está presente. Que o Senhor possa nos preparar também para a ceia do Senhor, que logo mais estaremos participando. Portanto, fala ao nosso coração, Senhor, é a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Jesus, a sensibilidade que chora a nossa dor, é o título do sermão dessa noite. Queridos irmãos, dentro de cada um de nós existe o anseio por estabilidade. Quem não quer estabilidade? Anelamos por momentos de alegria e de paz, e quando os encontramos, buscamos segurá-los com todas as forças que nós dispomos. A busca humana por estabilidade é sim legítima, porque não fomos criados para uma vida de infortúnios, porém a realidade humana é uma realidade de infortúnios devido à existência do pecado na nossa vida. No entanto, o mundo ao nosso redor nos vende uma falsa promessa. A ideia de uma vida onde a felicidade é constante, onde todos os sonhos se realizam e onde as dores são apenas obstáculos temporários que facilmente serão superados. Mas seria mesmo essa a realidade? A vida é feita, todavia, de altos e de baixos, de risos e de lágrimas, de conquistas e de perdas. E essa é a verdade. Longe isso de ser uma tragédia. Longe. Isso, na verdade, é uma boa notícia para nós, porque significa que todos estamos conectados à mesma verdade da existência humana sobre o pecado e que somos sensíveis às dores do mundo e às dores do nosso próprio coração caído. Então, o quanto antes aceitarmos a realidade de que sofremos, será tanto melhor para nós. No texto de hoje, queridos irmãos, o Evangelho de João, vemos Jesus diante do luto de Marta e de Maria, chorando a dor delas, mas também anunciando algo ainda maior, que a dor nunca tem a última palavra, não com Jesus. O mesmo Cristo que se comove diante da dor e do sofrimento humano é aquele que tem poder para chamar os mortos à vida. Esse é Jesus. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você se sinta preso a um vale de perdas, a um vale de incertezas, mas eu sei que a palavra dessa noite nos lembra que ainda há esperança, porque há um mesmo Senhor, aquele mesmo que se compadeceu da dor de Marta e de Maria, que domina e governa todas as coisas, que também é sensível à sua e à minha dor. Ouçam. A sensibilidade de Jesus em João capítulo 11 nos revela um Salvador que não apenas observa a nossa dor como um espectador, mas alguém que a sente profundamente. Jesus não é um Deus distante, nem tampouco indiferente, mas é um Senhor presente em meio às nossas aflições. E diante do luto de Marta e de Maria, Jesus demonstra compaixão. Sim, compaixão. Jesus ouve com qualidade, Jesus chora a dor de Marta, Jesus chora a dor de Maria, Jesus as ajuda a lidar com essa dor, Jesus compreende a fragilidade das duas irmãs, assim como Jesus também compreende a nossa fragilidade e nos convida, todavia, a crer no seu poder, que é superior e está além, inclusive, da morte. Eis o retrato do texto de hoje. O texto que nos revela um Deus que tem empatia pelo sofrimento humano. Ter empatia significa compartilhar o peso das dores alheias. É isso que Jesus faz. É isso que ele está a fazer neste momento, inclusive. Ninguém pode ser feliz o tempo todo, esta é a verdade, pois a realidade da vida nos confronta com momentos de tristeza, momentos de perdas, momentos de desafios em nossa vida. A dor do outro, de alguma forma, tocará a nossa alegria, se de fato formos discípulos de Jesus Cristo. E isso é um sinal da nossa
humanidade e não de fraqueza. Sermos sensíveis à dor do outro, assim como Jesus foi sensível à dor de Marta e de Maria, um sinal de que somos humanos como devemos ser. Por isso, a promessa de uma felicidade ininterrupta nessa vida é ilusória, é uma falácia, é um engano. Qualquer discurso que negue a complexidade da vida e tente vender uma estabilidade emocional artificial estará manipulando uma área profunda do coração humano e desrespeitando a história de cada ser, de cada um de nós. Precisamos ter a consciência da dor e do sofrimento presentes. Sofreremos até o último dia. Mas em Cristo encontramos algo real. Não a negação à dor, não a negação ao sofrimento, mas a certeza de que ela nunca será a condição final. Em Cristo, toda dor que houver, incluindo o último dia, será passageiro, porque a nossa condição final não será condição de dor ou de sofrimento. O texto de João 11, 17 a 39, revela a profunda sensibilidade de Jesus diante da dor humana. Hoje nós vamos extrair duas lições preciosas sobre o coração compassivo de Jesus revelado nesse texto. Um coração que se compadece com a dor e com o sofrimento das pessoas. A primeira lição é: Jesus se comove com a nossa dor e com as nossas limitações diante da vida e diante da morte. Um Deus que se compadece. Vejamos, versículos 20 a 22. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Percebam, queridos. Percebam que nesse passo das Escrituras, as atitudes das duas irmãs enlutadas, ao saberem da chegada de Jesus a Betânia, chamam a nossa atenção. Mas chamam a nossa atenção de uma forma negativa. A Bíblia diz que Maria ficou em casa ao invés de sair ao encontro de Jesus. Estranho. Muito estranho. Logo, Maria, que se quedava aos pés de Jesus, ela sabe que Jesus chega e ela fica em casa. Marta vai sozinha ao encontro de Jesus. Estranho. Ela deveria correr até os pés do mestre. O fato é que Maria só vai até Jesus quando este a manda chamar, como está registrado no versículo 28. Quando Marta fala, o mestre chegou e manda te chamar. Estranha a atitude de Maria. Mas a atitude de Maria não foi a única atitude estranha naquele dia. A atitude de Marta também nos causa profunda estranheza. Quando Marta vai até Jesus e apresenta uma palavra que era um misto de demonstração de fé e meio que de desconfiança, ou até mesmo de advertência a Jesus. Quando ela diz, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Como assim? Senhor, nós não mandamos avisar há 4 dias. Há mais de 4 dias que o nosso irmão estava enfermo. Por que o Senhor demorou tanto a chegar? Por que tanto demora, Senhor? A cobrança de Marta estava implícita em suas palavras. Mas eu quero chamar a atenção, não para o que Marta estava falando, mas para a reação de Jesus. Perceba a reação de Jesus. Jesus não repreendeu Marta. Não a repreende pelas palavras proferidas, ainda que fossem duras. Jesus também não repreendeu Maria por haver ficado em casa, por não ter saído ao seu encontro. As palavras de Jesus para Marta foram palavras de consolo. O teu irmão há de ressurgir. Porque era claro que Jesus estava tratando da sua própria presença. O Deus que tudo pode estava presente ali. O Deus que governa a morte estava presente ali. No versículo 32, perceba que Maria, ao ser chamada e vai até Jesus, repete as mesmas palavras de Marta.
Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês compreendem esse ar de cobrança? Claro. Era claro que Jesus sabia que havia um misto de sentimentos no coração das duas irmãs. Ao mesmo passo que demonstravam grande fé, porque tinham a convicção de que se Jesus estivesse presente, Lázaro não estaria morto. Também demonstravam dor e limitação para entender os conceitos do reino, de um Deus que se fazia presente. Elas não compreendiam. Elas diziam: nós sabemos que se o Senhor pedir ao Pai, tudo que pedires ao Pai, Ele vai conceder. Queridos, vida eterna para aquelas irmãs parecia ser um conceito para o além, para a ressurreição do último dia, e não para o presente, para o momento onde Cristo estava à frente delas. Estavam com dificuldades, talvez por causa do sofrimento. As pessoas em sofrimento não pensam com as mesmas categorias, elas têm dificuldade de entender, dificuldade de compreensão. Portanto, ouçam, assim como Marta e Maria, também somos todos nós, cada um de nós. Nossa vida é feita de altos e de baixos, por isso, nossa felicidade não pode jamais depender das circunstâncias, mesmo que sejam circunstâncias difíceis. O nosso coração tem que estar convicto na pessoa de Cristo. A verdade, queridos irmãos, é que a vida espiritual segue o mesmo padrão, como nos ensina o livro do Eclesiastes, do capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todos os propósitos. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é atravessar cada fase com fé, confiando que Jesus, ainda que não haja de acordo com as nossas expectativas, nem no nosso tempo, Ele irá agir. Por isso nós não nos pegamos às circunstâncias. Eclesiastes nos ensina que a vida tem ciclos. Tempos de alegria e tempos de dor. Tempos de esperança, tempos de desafio. Tempos onde vamos enfrentar dificuldades, e isto não pode ser, de forma alguma, esquecido. Não. Aceitar essa realidade nos ajuda a enfrentar o sofrimento com mais maturidade. Aceitar a realidade que nós vivemos em condições impostas pelo pecado nos ajuda a compreender a nossa condição humana sobre a terra. Ao lermos a Bíblia, não apenas conhecemos histórias antigas, mas realidades de pessoas que viveram tais ciclos em suas vidas. E essas histórias nos ajudam também a compreender a nossa própria história. Conhecer essas histórias permite que nossas histórias sejam iluminadas de forma que possamos enfrentar a nossa própria jornada, com todas as dificuldades que são peculiares. Esse é o verdadeiro propósito das Escrituras. Queridos, ouçam, as Escrituras nos conectam. Você compreende o que estou dizendo? As Escrituras conectam todas as histórias de todos os seres humanos sobre a face da terra. Nessa metanarrativa que compõe as Escrituras, as nossas histórias estão a ela vinculadas. Por isso que ao ler a história de homens e de mulheres de Deus que sofreram no passado, mas que venceram mercê do sangue de Jesus, nos ajuda também a vencer as nossas próprias batalhas. Na história de Marta, de Maria e de Lázaro, e na história de Jesus, vemos um momento de profunda dor, por óbvio. Mas dentro desse quadro destacam-se 4 atitudes de Jesus que refletem com qualidade a sua sensibilidade. Primeiro, o silêncio solidário. Sim. O silêncio. Jesus é de poucas palavras. Vamos falar um pouquinho mais adiante. Segundo, a sua postura empática. Ele se afeiçoa com dor. Ele se aproxima de quem sofre, de quem chora, de quem padece. Terceiro, suas palavras ternas não foram palavras de repreensão. Em quarto lugar,
a sua compreensão com a limitação de Marta e de Maria diante da dor. Ele compreende. Percebam que, diante da perda do irmão, as duas irmãs expressavam sua dor sem reservas. Isso eu acho muito bonito nesse texto. Elas não têm reservas para falar com Jesus. O que pensavam, o que sentiam. Não! E Jesus, em sua profunda sensibilidade, simplesmente as escuta com grande amor, permitindo que falem livremente o que sentiam. Abra seu coração para Jesus. Fale sobre as suas dores para Jesus. Diga sobre as suas inconformações, sobre aquilo que você não consegue compreender. Diga para Jesus o quanto você está sofrendo, o quanto padece o seu coração. Você não precisa ter reservas diante do Senhor. Ele hoje te dá liberdade para falar com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Fale sem reservas, como fizeram Marta e Maria. Ouçam, queridos. Uma espiritualidade saudável não reprime os sentimentos, mas permite expressá-los diante do mestre da sensibilidade. Eu vou repetir. Uma espiritualidade saudável não reprime os sentimentos, mas permite expressá-los diante do mestre da sensibilidade. Você pode falar com Jesus, se expressar a Ele. Ele não vai se decepcionar com você. Não. Ele estará sempre pronto para te ouvir. Jesus não responde com muitas palavras. Aliás, no texto de hoje, há poucas palavras de Jesus expressas às pessoas. Queridos, há horas que o silêncio é o mais sábio locutor. Você concorda comigo? Quem disse que nós precisamos ter a palavra adequada do tempo todo? Quem terá essa condição de falar exatamente o que o outro precisa ouvir? Sobretudo na hora da dor. Ouçam, o mais sábio não é falar muito. Não é sábio, aliás, falar muito, especialmente para quem está sofrendo, sobretudo porque nem sempre temos palavras adequadas. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais adequada. A gente se cala. Simplesmente se cala. Porque não adianta dizer para quem enfrenta o luto, ou para aquele que está sendo comido pela dor de um divórcio recente, ou aquele que sofre pela traição de alguém que se dizia amigo. Não adianta dizer para essas pessoas, você tem que ser forte, sacode a poeira, dê a volta por cima. Não, nada disso. Quem disse que precisamos ser forte o tempo todo? Quem disse que nós não temos o direito de chorar, de padecer, de lamentar, de sofrer? Há um livro na Bíblia que se chama Lamentações. Quem disse que não podemos lamentar? Algumas pessoas não querem ou simplesmente não podem ser fortes, apenas querem chorar a sua dor, gritar o seu desespero, sentir aquilo que sofrem. E elas têm direito disso. E nós precisamos ser sensíveis. Precisamos ter a sensibilidade para reconhecer isso e oferecer apenas a nossa presença ao invés de discursos, de palestrinhas. Para mostrar a nossa capacidade intuitiva, nossa capacidade de compreensão, de cognição. Apenas o silêncio. Numa presença amiga que oferece o abraço e o carinho na hora da dor. Jesus mostrou que
Mais do que palavras prontas, o essencial é permitir que as pessoas sofram a dor que estão sentindo. Jesus ouviu Marta, Jesus ouviu Maria, Jesus não as interrompe, não as corrige. Queridos, às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém é apenas estando presente, segurando a mão, sem a necessidade de dizer nada. Porque o verdadeiro consolo não está em palavras, mas na companhia sincera e no amor demonstrado em gestos simples de alguém que se faz presente. Então não queira ser sábio, expressando palavrórios em discursos. Seja presente, seja empático, sofra a dor do outro. No texto de hoje aprendemos que Jesus deixa as pessoas falarem das coisas que estão doendo dentro delas. Sabe por quê? Porque falar das coisas que doem dentro de nós é a melhor coisa, é o melhor remédio. Há pessoas que fazem o contrário. Há pessoas que nunca falam de si, aquilo que sofrem, e começam a falar dos outros, do sofrimento e da dor dos outros. E é claro que você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que evitam expor as próprias dores e, ao invés disso, ocupam-se o tempo inteiro apontando para o que há errado na vida dos outros. Quantos não têm dificuldade em expressar suas vulnerabilidades? E, em vez disso, em vez de reconhecer suas próprias dores e limitações, projetam as limitações dos outros, opinando sobre suas vidas e sobre seus problemas, sobre os problemas dos outros. Apontar para os erros dos outros é um mecanismo de defesa para evitar enfrentar as próprias fraquezas. Mas a fé cristã autêntica, verdadeira, nos chama a olhar para dentro de nós, reconhecendo nossas vulnerabilidades. Nos convida a expressarmos nossas lutas, para buscar essa fortaleza que vem do Senhor. Nos ajuda a crescer, expondo nossa fragilidade e não apontando aquilo em que somos fortes ou que parecemos ser fortes. Porque a palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Apontar para os erros dos outros só nos torna hipócritas e nada mais que isso. Por isso, no texto de hoje, Jesus se compadece daquelas que não reprimem sua dor. Marta e Maria. Jesus lhes oferece o silêncio de sua compaixão enquanto o mundo manda engolir o choro. Jesus nos ensina que expressar o sofrimento é necessário para receber dele o consolo. Então chore. Quando a gente é pequeno, é o que a gente ouve da mãe e do pai muitas vezes, né? Engole choro. Como engole choro? Talvez seja uma das coisas mais maldosas, né? A verdadeira força não está em evitar as lágrimas, queridos. A verdadeira força está em aceitá-las como parte do processo de cura. Em uma sociedade que condena a tristeza, precisamos romper com esse padrão e viver com autenticidade cada emoção que estamos sentindo. Porque se somos emotivos, é porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se você estiver sofrendo, chore. Não tem problema nenhum. A sensibilidade de Jesus é pedagógica para nós. Precisamos olhar para ela e aprender com ela. Os empáticos são insensíveis. Jesus não era apático, Jesus era empático. Os apáticos são insensíveis. Os empáticos se colocam ao lado do outro na dor. É por isso que nos versículos 33 e 35, notamos a presença de um Deus que se compadece com a dor humana. Diz a palavra: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. Ele começa a ser tomado por esse processo de emoção. Ele pergunta: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. E nesse momento,
Diz a Bíblia, Jesus chorou. Um Deus que chora. Consegue compreender a profundidade disso? Um Deus sensível, que na sua economia chora a nossa dor. Um Deus sensível que na sua economia se compadece conosco na hora do nosso sofrimento. Esse é o evangelho que nós abraçamos. E ao ver a Maria chorando, Jesus não minimiza o seu sofrimento. Ele chora com ela. Mas também aponta para a realidade da vida eterna e do poder de Deus. Queridos, essa sensibilidade do Mestre nos ensina que a dor e o sofrimento existem, mas que também existe a esperança para todos aqueles que nele confiam. A dor e o sofrimento não serão a última palavra. Jesus nos encontra em nossa tristeza, mas também nos convida a olhar para além do sofrimento, para olharmos para a sua face. A segunda lição, queridos. Jesus não apenas observa o nosso sofrimento, mas Jesus age ao nosso favor. Versículos 38 a 39, a Bíblia diz, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. Um Jesus em movimento. O texto apresenta um Jesus em ação. Um Senhor que está agindo. Jesus não foi um mero espectador do sofrimento de Marta e de Maria, como num experimento de laboratório. Não. Ele se comoveu. Ele se compadeceu. Ele, além disso, agiu. Primeiro Jesus consola, depois prepara o cenário para o milagre, dando ordens para retirar a pedra. E mostra a sua compaixão. Uma compaixão, ouçam, uma compaixão que não é passiva, uma compaixão que é ativa. Uma compaixão que age trazendo esperança aonde não há mais esperança. E mais uma vez Jesus nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas, havia tempo para lamentar, e até aquele momento na vida de Marta e de Maria, em virtude da morte de Lázaro, havia sido tempo de choro, mas agora era tempo de saltar de alegria. Houve um tempo de choro para Marta e Maria, ouçam isso. Há tempo de choro para nós. E no tempo de choro, vamos saltar de alegria? Não! Vamos chorar. Mas quando o tempo do choro terminar e for tempo de saltar de alegria, saltemos de alegria. Glorificado seja o nome do Senhor. Houve um tempo de sepultura para Lázaro. Mas o tempo de sepultura para Lázaro tinha acabado naquele momento. Passava a ser um tempo de sair da sepultura para a vida. Queridos, o Senhor dos tempos e das estações estava ali, diante do túmulo. Mas ouçam, havia uma realidade a ser enfrentada. Realidade. Repito, uma realidade a ser enfrentada. Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Percebam, um corpo humano, considerando-se a temperatura ambiente, começa a se decompor
de 12 a 24 horas depois da morte. Terrível realidade. Mas é uma realidade. E Lázaro estava morto há aproximadamente 96 horas. Marta tinha toda a razão, já cheirava mal. Os judeus acreditavam que um profeta de Deus poderia trazer um morto à vida se tivesse morrido até 3 dias. Que depois disso, a partir do quarto dia, somente o Messias poderia trazer um morto à vida. E o Messias estava ali. Você percebe? E agora está Jesus diante do sepulcro aberto. Ele não pergunta para Lázaro se Lázaro, que estava morto, estava pronto para sair do túmulo. Ele simplesmente manda. Simplesmente ele age. E diz: Lázaro, vem para fora. Acabou o tempo da sua sepultura. Ouçam, queridos, Jesus é aquele que pode transformar a nossa história, ainda que sejamos dentro de uma sepultura existencial. Muitas vezes estamos presos em nossos medos, em nossas culpas, em nossas vergonhas. Nos enclausuramos e não queremos sair. Mas Jesus nos chama para fora. Mas Jesus nos chama para a vida. Mas Jesus nos chama para a liberdade, para o reencontro da família, para uma vida com sentido e com propósito. É isso que ele faz. A verdade é que Jesus está agindo o tempo todo, mesmo diante das causas mais difíceis, daquelas consideradas impossíveis, mesmo diante do sofrimento atroz e até da morte. Jesus está agindo. Lázaro estava morto. E nós muitas vezes queremos fugir, e para isso nos refugiamos em sepulturas emocionais. Eu não saio mais desse lugar, eu fui machucado demais, eu fui ferido demais. Eu nunca mais vou fazer nada, nunca mais vou atuar em nada, nunca mais. Aqui está tão bom, nesse lugar que eu reservei para mim, onde ninguém pode me ferir mais, onde ninguém mais me vê. Mas, queridos, ninguém pode se esconder de Jesus, nem mesmo um morto. Aleluia. E haverá o tempo em que Ele te manda sair da morte para a vida. E agora eu quero te perguntar o que está fazendo com que você fique dentro dessa caverna? Dessa gruta fechada a pedra? O que te prende nessa sepultura existencial? O que te mantém dentro dessa caverna escura que já cheira mal? O quê? Então, você está pronto para sair desse túmulo e reviver? O Deus da acessibilidade está aqui nessa noite e chama você para fora. Eu quero concluir esse sermão te fazendo uma pergunta. Sabe o que é o mais bonito nesse texto? Na minha opinião, Jesus, o Deus da sensibilidade, promove o encontro até então impossível de Marta, de Maria, com o agora ressurreto Lázaro, e isto é muito bonito, porém, isso não é o mais bonito nesse texto. O que é mais bonito nesse texto é o encontro da morte com a vida. É o encontro com Jesus. É o que é mais bonito. E como Lázaro, Marta e Maria, somos todos nós. Temos nossas mortes a serem enfrentadas, nossos túmulos reais ou existenciais a serem lamentados, nossas dores a serem sofridas, nossas tristezas a serem vividas. O que fará a verdadeira diferença em tudo isso será a presença ou a ausência de Jesus. Uma espiritualidade saudável convida você a entender que a vida é realmente como ela é e nela sofreremos.
E não é por meio da negação da dor, da tristeza ou do sofrimento que seremos felizes. Esses elementos estão presentes e não deixarão de existir até o dia da vitória final. Mas ouçam, queridos, quando Jesus chamou Lázaro para fora, ele saiu da sepultura todo enfaixado, como diz a palavra do Senhor, envolto em ataduras. Então Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Era necessário que aqueles paramentos da morte fossem retirados, removidos. Quem sabe se não há paramentos assim em sua vida? Talvez hoje essa seja a realidade de algumas pessoas aqui. Você sabe que Deus te ama. Você já ouviu falar disso muitas vezes, mas não consegue se mexer. Não, você não consegue se mover porque há ataduras da morte que estão te envolvendo. Você não consegue reagir. Talvez sejam as memórias das lutas passadas, das derrotas sofridas, dos embates suportados. Talvez seja a dor que te consuma. Mas o nosso exercício aqui como igreja do Senhor é cortar essas faixas, é remover essas ataduras para que você volte a se mover e consiga respirar com facilidade. Eu não sei quais são as suas ataduras, quais são as ataduras que te prendem nessa noite, mas eu quero que você pense exatamente no que te aprisiona. E no instante seguinte, lembre-se, você não precisa continuar assim. Talvez você esteja colocando o foco da sua vida em outras pessoas que não deveriam. Pessoas que já te condenaram, ao invés de colocar o foco nas pessoas que te amam e que te aprovam. Como você é, sofredor como é. Ouçam, queridos, há pessoas que precisamos realmente ouvir nessa vida. Mas há pessoas que precisam ser silenciadas. É claro que Marta tinha razão acerca de Lázaro, já cheirava mal. Tinha razão. Mas há muitas pessoas que falam sobre nós e não possuem razão nenhuma. Então não olhe para essas pessoas. Então não dê ouvidos aos maldosos que sem razão te condenam como alguém que já cheira mal. Não olhe para elas. Dê ouvidos àquele que diz: vem para fora, porque eu quero te dar vida. E saiba que assim como Marta e Maria, há pessoas que te amam e que verdadeiramente querem o seu bem. E por isso vão até Jesus para recorrer sobre a sua vida. Você crê? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra exposta nessa noite. E nós que somos meros pecadores, queremos recorrer nesse momento a ti. Assim como fizeram Marta e Maria, aplicando seus corações, Senhor. Expondo suas dores, suas lamentações, suas inconformações, sem reservas diante de ti. Sim, Senhor, fala. Fala ao nosso coração também, no momento em que nós recorremos a ti, sem reservas. Momento em que nós expomos as nossas vísceras, as nossas dores mais profundas, os nossos dilemas, recorrendo a ti, Senhor. Ah, Senhor, tu que és o mestre da sensibilidade, e que se compadece da nossa dor. Olha para a dor desse homem e dessa mulher que sofrem e choram nessa noite. Em função de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. Em função de um parente, de um amigo. Em função de uma dor, de um sofrimento. Tu que és o mestre da sensibilidade. O Deus que se compadece. Tem misericórdia. E vem ao nosso encontro.
Senhor, que cesse o tempo do choro e que se inicie o tempo de saltar de alegria. Mas sabendo cada um de nós que naquele dia, no dia final, no dia da nossa vitória final, nunca mais sofreremos. Nunca mais. Estaremos livres de uma vez por todas das nossas próprias sepulturas para viver eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num lugar onde não haverá choro, nem dor, nem lágrimas, onde o Senhor estará para sempre conosco. Abençoa teu povo, Senhor. Eis a nossa oração. No nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar